Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo do resumo da maior parte de conteúdo de história. Da maior parte não, dos conteúdos de história deste ano do canal. Porque eu já tenho os vídeos explicando mais direitinho cada tema aqui. E a gente vai falar das diásporas gregas a Esparta, vamos falar de Atenas e o período clássico, além de Justiniano e Carlos Magno, feudalismo e a igreja na Idade Média, as cruzadas e o renascimento comercial e urbano, e por fim, contexto e fatores da expansão marítima. Porém, de uma forma muito mais resumida. Se você quer conferir esses temas com mais detalhes, é só entrar nos vídeos mais longos que tem esses temas aqui. A história da Grécia Antiga é dividida em 4 períodos: pré-homérico, que é o período da formação do povo grego, o homérico, o arcaico, que é o período de formação e apogeu da polis, o momento de maior desenvolvimento da polis, e o período clássico. O período homérico é caracterizado por povos nômades chegando ali na Península Balcânica, que é na Grécia, invadiram a Grécia, aí a população começou a crescer. Que povos que vieram? Que povos nômades que vieram para a Península Balcânica? Aqueus, eólios e os jônios. Então a população começou a se expandir. E no auge dessa expansão vieram os dórios. E aí a Grécia teve a primeira diáspora grega. A invasão dos dórios provocou essa primeira diáspora grega, essa primeira dispersão dos povos nômades, os aqueus, eólios e jônios. Eles se dispersaram em direção à Ásia Menor. Bom, isso assinala o fim do período pré-homérico e o início do homérico, a partir da obra Ilíada e da Odisseia, poemas que a autoria é atribuída a Homero. Na obra Ilíada, a obra Ilíada retrata a Guerra de Troia e a obra Odisseia conta a história de Ulisses, que saiu da Guerra de Troia e viveu várias aventuras. Essas obras contam sobre comunidades familiares chamadas gênos. A partir daí, a Grécia vive um sistema chamado gentílico, onde os gênios caracterizam a família, pater são os chefes, eupátrida são os parentes mais próximos do pater, georgoi são os parentes mais afastados do pater e tem os tetas que são marginalizados. A sociedade era igualitária, não tinham diferenças econômicas, havia uma unidade cultural, ou seja, uma identidade de língua, etnia, religião e costume. Então, os gregos começaram uma nova expansão, e essa nova expansão combinou com a colonização das principais áreas da bacia do Mediterrâneo. Esse foi o processo da segunda diáspora grega, motivado por várias razões: o crescimento populacional, a escassez de alimentos e terras cultiváveis, o ideal de aventura, o espírito de navegação e o interesse das principais cidades em manter colônias em outras regiões. Nesse processo, formou-se novas relações, as aristocracias. No período arcaico, ocorre o surgimento de Esparta, na planície da Lacônia. Os principais fundadores de Esparta foram os dórios. A sociedade espartana se organizou em 3 estamentos: espartíatas, que eram a camada dominante, os periecos, que eram os da periferia, e os ilotas, que eram os escravos do Estado que trabalhavam nos lotes dos cidadãos. A política era conservadora, que voltava-se para a preservação do status quo, ou seja, manter a sociedade do jeito que ela estava. Manter a sociedade estamental, preservar a sociedade como ela é. A educação de Esparta se baseava no militarismo, na xenofobia, que é a versão estrangeira, e o laconismo, que é a forma sintética de expressão, que sufocavam o surgimento de ideias e restringiam o espírito crítico. Quando Esparta começou a crescer, dominar populações e se expandir, eles vão passar a ter um número enorme de escravos. Dentro desse cenário, nós vamos ter uma sociedade estamental determinada pelo nascimento com rara mobilidade social. Quem fundou Atenas foram os jônios. Atenas estava localizada na Península Ática e é caracterizada por uma economia em transição de agricultura, de agropecuária, para mercantil, ou seja, uma economia baseada no comércio. A sociedade de transição também, por quê? Porque ela é estamental, mas pode ter direitos por meio da legislação. É caracterizada pela presença dos eupátridas e dos comerciantes. Havia uma uma crise enorme, onde o Partido Popular reivindicava reformas, começando pelas leis escritas. E aí, para ter as leis escritas, surgiram os legisladores para solucionar essa crise política de Atenas. Então, nesse contexto, veio o Drácon, que era um magistrado, e ele foi responsável por redigir as primeiras leis escritas. Só que essas leis escritas eram muito rígidas, severas, não conseguiram alterar grandes relações. Então, o Solon foi um outro legislador que veio para realizar uma reforma. E aí ele estimulou o comércio, a indústria, ele aboliu a escravidão por dívidas, ele estabeleceu um sistema censitário de participação política, um sistema determinado pela renda. Só que essa reforma do Solon não chegou a ser integralmente realizada por conta da resistência dos aristocratas. Então veio quem? O Pisístrato, que tomou o poder ilegalmente e iniciou uma fase da tirania. Os tiranos, eles exercem poder pela força. O Pisístrato foi um aristocrata que investiu no comércio. Depois do Pisístrato veio
os filhos do Pisístrato. Depois dos filhos do Pisístrato veio o Iságoras. O Iságoras traz espartanos para seu exército pessoal. E aí a população de Atenas odiou isso, porque espartanos vivem no modo militar e Atenas é a cidade do amor ao conhecimento, o amor ao saber, o berço da filosofia. Então fizeram uma revolta geral liderada por Clístenes, e o Clístenes foi quem fundou a democracia. A democracia ateniense era direta, restrita e escravista. Nessa democracia do Clístenes, tinha também o ostracismo, que era um exílio forçado dos maus cidadãos, onde é um exílio político que o mau cidadão ficava por 10 anos. Só era considerado cidadão nessa democracia do Clístenes quem era homem maior de idade, filho de pai ateniense e livre. Durante o período clássico, as polis gregas disputaram a supremacia em toda a Grécia, ou seja, tinham hegemonias, disputas pela força de poder. As guerras médicas, nesse contexto, foram guerras onde os gregos sofrem uma invasão promovida pelo Império Persa. Então, é Grécia contra a Pérsia. Aí os gregos se juntam e vencem a Batalha de Maratona. Então, Atenas vence a Pérsia e aí caracteriza a hegemonia ateniense. Aí, Atenas se reúne com cidades do continente e das ilhas do Mar Egeu, formando a Confederação de Delos ou Liga de Delos. E aí, durante essa hegemonia ateniense, Atenas pega o dinheiro dessa Liga de Delos e usa para reconstruir a sua cidade, gerando a primeira hegemonia grega. Nesse contexto, persas prometeram não mais atacar a Grécia, porque Atenas venceu, e essa promessa foi registrada no Tratado de Susa. Aí depois vem a Guerra do Peloponeso, que a Guerra do Peloponeso é a guerra de gregos contra gregos, e começou devido à rivalidade entre Atenas e Esparta, alimentada pela busca de maior poder dentro da Grécia Antiga. Depois da hegemonia ateniense, hegemonia espartana, aí vem a hegemonia tebana. E aí, uma invasão macedônica promove a cultura helenística, que é a fusão cultural entre a cultura grega e a cultura macedônica. No Império Bizantino, tinha o imperador romano Constantino. Esse Constantino meio que fundou a cidade Constantinopla. Por isso, Constantinopla recebe esse nome, por conta do imperador romano Constantino. A população de Constantinopla era heterogênea, a língua grega e a religião cristã constituíam a união dessa cidade. E aí vem o imperador Teodósio em 395. Ele dividiu o império entre seus 2 filhos. Aí dividiu entre Ocidente e Oriente. Essa divisão era puramente administrativa, mas com a pressão dos povos bárbaros, a divisão se tornou uma condição permanente. Política se caracterizava pelo césaropapismo, que era o imperador controlando o poder temporal, mas também o poder espiritual, subordinando a igreja ao Estado. A economia era agrícola de base escravista, com um forte controle do Estado que desestimulava os investimentos. A religião cristã tinha algumas divergências e algumas heresias também que foram combatidas pelo imperador Justiniano. O Justiniano era um imperador romano que controlava a diplomacia, as finanças, as leis e os negócios militares. Ele tinha autoridade absoluta. Ele combateu fortemente as heresias. Na política externa, ele tentou restaurar as antigas fronteiras do Império Romano por meio de guerras ofensivas. E aí depois ele estabeleceu uma paz perpétua com os persas. Ele também fez a codificação do direito para necessidades reais e para base legal do seu governo. Só que a política interna não tinha tanta aprovação. Por quê? O povo estava descontente com o forte controle do Estado sobre a religião, a economia, as leis e os altos impostos. Então, aproveitando um conflito que teve, chamado Revolta de Nica, que durou 5 dias, o povo se revoltou, né? O estopim foi a história do cavalo de Nica. E aí, o Justiniano morreu e a população festejou esse fato, esse acontecimento, por conta do descontentamento da população. E aí, os fatores para decadência depois do Império Bizantino são o que aconteceu? O movimento iconoclasta, que proibiu o culto às imagens sagradas, então a população reagiu ao papado romano mediante ao movimento iconoclasta, porque a religião era cristã. E aí, também teve outro fator, a recusa do patriarca Miguel Celulário em obedecer o Papa. Essa recusa provocou o cisma do Oriente, ou seja, o surgimento da Igreja Católica Ortodoxa grega. Além disso, a crise econômica, a fragilidade política e a queda de Constantinopla oficialmente. Agora vem o Império Carolíngio e as dinastias. Bom, primeira dinastia merovingia, onde Clovis derrotou os alamanos e foi batizado em Reims. Isso mostrou a aliança do Estado com a Igreja e fortaleceu o poder real. E aí aumentou o número de fiéis da Igreja Católica, então o Clovis foi o líder dos francos. Os herdeiros do Clovis se envolveram em um monte de contendas sangrentas, e isso enfraqueceu o poder central. Depois do Clovis veio quem? Os reis indolentes. Depois dos reis indolentes, vieram os majordomos, que eram os prefeitos de palácio. Depois desses majordomos, quem que veio? O Carlos Martel. Carlos Martel subordinou os majordomos à sua autoridade e fez o quê? Centralização política.
Depois do Carlos Martel vem quem? A dinastia Merovingia, que é a dinastia do Reino dos Francos. Começando essa dinastia com o Pepino Breve. O Pepino Breve lutou contra os lombardos e pegou territórios no centro da Itália e deu para a igreja, para o Papa. Com a morte do Pepino, o trono passou para o seu filho, para o Carlos Magno. O Carlos Magno lutou contra os saxões, anexou a Saxônia, a Baviera e reconquistou Barcelona, Pamplona, Navarra, criando marcas na Espanha. Carlos Magno procurou sempre ampliar a administração, centralizou o poder, introduziu a ordem, a disciplina. E aí o Império Carolíngio foi dividido em condados. As leis seguiam as capitulares, que eram ordens obrigatórias para todo o império. O Reino Franco recebeu um renascimento carolíngio, que foi o renascer das letras e das artes. Aí o Carlos Magno morreu, quem governou no seu lugar foi o Luís o Piedoso, só que ele não conseguiu governar direitinho e aí ele foi e dividiu o reino para os seus filhos. E aí, essa divisão certinha foi feita no Tratado de Verdun. Agora vamos para o feudalismo e a igreja na Idade Média. O feudalismo pode ser definido conforme suas relações sociais básicas. Que relações? Tem as relações vassálicas, que são entre os senhores ou a nobreza. Tem as relações comunitárias, que são entre os servos. E as relações servis, que ligavam o mundo dos senhores ao mundo dos servos. A economia tinha como base o feudo e era baseada na agricultura e no pastoreio. Só que as técnicas eram rudimentares e aí gerava o quê? Uma baixa produtividade. A produção era o quê? Autossuficiente. A sociedade era estamental, fortemente hierarquizada, e aí tinham 3 ordens ou camadas. O clero, que são os que oram, a nobreza, os que lutam, e os servos, os que trabalham. O poder era exercido pelos senhores feudais, então a política tinha um caráter localista, e a descentralização político-administrativa também era um ponto principal. Por quê? Porque cada um mandava no seu feudo. A principal relação política medieval foi a de suzerania e vassalagem. Na hierarquia feudal, suzeranos e vassalos tinham obrigações recíprocas. E aí eles registravam essas relações em um rito denominado cerimônia de investidura ou cerimônia de adubamento. A igreja medieval forneceu as bases teóricas e materiais para o feudalismo. A igreja era a única instituição organizada que determinava o quê? As regras de comportamento social, hierarquizava a sociedade, condenava a usura, monopolizava a cultura, a educação, influenciava governantes e era a grande proprietária de terras. As cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Na Baixa Idade Média, o feudalismo vai perdendo força e o capitalismo vai surgindo e ganhando força. Por isso, a Baixa Idade Média é um cenário de transição. Então, o que acontece? Por que acontece a crise do feudalismo? Porque a população estava muito grande e a produção era muito pouca para o tanto de gente que tinha. A economia era de subsistência, então estava tudo instável. Também, por conta desse aumento populacional, o que aconteceu? Aumentou a belicosidade, ou seja, estava mais perigoso. Porque se tem muita gente, tem o quê? Marginalização de algumas porções, algumas parcelas populacionais. E essa marginalização leva ao aumento da belicosidade, marcada por assaltos, sequestros, enfim. E além disso, esse tanto de gente que tinha precisava de novas terras para sobreviver. Então, as cruzadas vieram como um movimento expansionista cristão, de caráter militar e de combate ao infiel com uma justificativa religiosa. Qual que é essa justificativa? Os que vão para as cruzadas vão ser salvos e vão para o céu. Ao todo, foram realizadas 8 cruzadas entre 1095 e 1270. Quais foram as consequências disso? Um fracasso militar, a reabertura do Mediterrâneo, o renascimento do comércio e o desenvolvimento de uma vida cada vez mais urbana, além do colapso do sistema feudal e a transição para um novo modo de produção, que era o capitalismo. Como que influenciou no renascimento comercial? Porque o contato com os muçulmanos gerou a chegada de especiarias. Especiarias geram rotas de comércio e o comércio cria feiras. E o renascimento urbano é caracterizado pelo quê? Pelos burgos, que eram as cidades, e uma nova camada social, que exercia o poder, a burguesia. Então, a produção se destinava ao mercado, as trocas eram monetárias, começava a surgir o espírito de empresa e o racionalismo. Essa fase de transição ainda não é o capitalismo, mas também não é mais feudal. Então, é uma fase pré-capitalista. O mercador era o único que vivia dos produtos que não produzia. A Igreja Católica repudiou o mercador como alguém que destruiria a estrutura feudal. E aí surge o quê? A mobilidade social, que é a possibilidade de ascender na escala social. Então, o sistema econômico começava a ter importância. E por fim, contexto e fatores da expansão marítima.
Bom, o que foi a expansão marítima? Foi um processo de ampliação econômica e política realizada pela Europa. Essa expansão marítima ocorreu durante a fase de transição feudo-capitalista, onde os elementos feudais eram concomitantes com os elementos capitalistas. Fatores, temos fatores políticos, econômicos. Então vamos para o fator político. O rei surgia como autoridade que ia centralizar o poder nas suas mãos. Então a gente tem uma centralização monárquica. A burguesia era obrigada a usar um novo tipo de moeda, pagar impostos aos senhores feudais, e para a burguesia, então, a unificação do território, a unificação administrativa e a unificação política era importante porque ia levar aos fins dos obstáculos e ao desenvolvimento pleno do comércio. Assim surgiu a aliança entre o rei e a burguesia, que foi fundamental para formar o Estado absolutista. E qual era o fator econômico? Para superar a crise dos séculos XIV e XV, precisava buscar metais amoedáveis. E então, essa expansão marítima possibilitou um renascimento científico, porque o renascimento científico trouxe para os europeus o conhecimento e aprimoramento de técnicas, como a bússola, o astrolábio, a cartografia, a construção naval e o uso da pólvora, que iam permitir para as nações europeias se aventurarem pelos mares, ou seja, proporcionar as grandes navegações. Além disso, no âmbito da religião, a gente tem um motivo religioso para as cruzadas, a expansão marítima. Qual era? O espírito cruzatista, que indagava a expansão da fé cristã e a reforma protestante. Então, a expansão marítima teve motivações análogas às da Reconquista, como a conquista de terras e riquezas, a expansão do cristianismo e o combate aos muçulmanos.